Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo a um novo tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. É uma grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. E o nosso cordial bom dia a você que neste momento está ligado conosco e sempre tem a satisfação de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Nosso grande abraço, obrigado por sua audiência. Não sabemos exatamente onde você se encontra, se no trabalho, se no lar, se dirigindo, não importa. Onde você está, estamos juntos com você. E nesse momento nós temos a grata satisfação de podermos abrir o programa Novo Tempo mais uma vez, com a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar e também a você, que é quem é de fato a pessoa importante, mais importante nesse programa. E hoje também nós temos a alegria, a grata satisfação de estar com nosso amigo, querido irmão, professor Arnaldo Sá, que nos fará companhia novamente aqui no programa Novo Tempo. Tinha passado aí uns dias de férias, mas estamos de volta. Bom dia, professor Arnaldo, que satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos. Minha alegria ainda é maior, porque já estava com muita saudade dos nossos amigos, ouvintes, nossas amigas, dos nossos companheiros aqui de trabalho, o irmão Lindomar, o Ademir, que é o nosso chefe do som, que controla aqui toda essa maravilha, e nos proporciona a todos esse momento muito agradável junto com vocês. Queridos amigos, eu só tenho a dizer muito obrigado pela sua audiência, porque apesar da distância, como disse aqui o nosso irmão Lindomar, ninguém sabe onde você exatamente está, Deus sabe onde todos nós estamos. É uma grande alegria tê-lo em nossa companhia. Você é a razão de existir desse programa. E eu queria, já aproveitando aqui o nosso bom dia, mandar um bom dia para os nossos amigos ouvintes lá de Juazeiro da Bahia, o irmão Marcos, que divulgou lá o nosso programa, e ele e outros irmãos que pertencem a um grande grupo, são 43 igrejas adventistas lá em Juazeiro da Bahia, uma cidade grande, com cerca de 300 mil habitantes, segundo informações dele. Então, eu quero mandar o nosso abraço e dizer que é muito grato saber que pessoas do Brasil inteiro, quiçá até de outros países, através da internet, estejam acompanhando o programa Novo Tempo. É um novo tempo para todos nós, pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. É uma satisfação saber que temos a companhia de amigos, de irmãos, aí de várias partes do país, em outros estados. Não sabemos exatamente onde se encontram todos, mas Deus sabe, e que abençoe a cada um dos nossos amigos que estão ligados conosco nesse momento no programa Novo Tempo. E, meu querido irmão, professor Arnaldo, nesse momento eu gostaria que você abrilhantasse esse momento tão especial, convidando o nosso maior, principal convidado desse programa, convidando Jesus através de uma oração, e assim nós podemos dar sequência a esse momento de comunhão com Deus e também com os nossos amigos ouvintes. Vamos então, amigos, nos conectar com o Eterno. Querido Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui na Tua santa presença, sabendo que os Teus olhos estão atentos, assim como os Teus ouvidos também, para a súplica daqueles que de Ti necessitam. E todos nós necessitamos, Senhor,
da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que o teu Santo Espírito enche o coração de cada um de nós, de cada um dos ouvintes, para sentir a alegria, o prazer de estar nesse momento em tua santa e maravilhosa companhia. Que Jesus habite em nós. Nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Música e informação na sua rádio. Programa Novo Tempo. E nós estamos de volta, agora em definitivo, no programa Novo Tempo, para abrirmos a palavra de Deus e buscarmos conhecer um pouquinho mais e entender um pouco mais do amor, da graça, da misericórdia do nosso bom Pai. E, mais uma vez, estendemos o nosso abraço a você, amigo, que nos acompanha nesse programa. E também já disponibilizamos aqui para você o número do telefone aqui da Rádio Paraíso FM 101,1, 3614-9229 e o código de área 88. Então, 88-3614-9229. E o tema que nós escolhemos para hoje, até já iniciamos falando um pouquinho dele no nosso programa anterior, mas queremos agora aqui também, com a presença do professor Arnaldo, nós discutirmos um pouco mais, compreendermos um pouco mais desse tema e saber que Deus sempre tem um plano, um propósito para cada um dos seus filhos. E nós não devemos nos preocupar com isso, porque é Ele quem nos capacita. É verdade. Muito bem. Êxodo no capítulo 25, verso 8, é o texto principal que nós escolhemos. Embora seja um verso, professor Arnaldo, amigo ouvinte, esse texto normalmente nós usamos e estudamos dentro do contexto do estudo do santuário, no contexto profético, simbólico, apresentando toda a simbologia que representa o ministério de Jesus. Mas hoje nós queremos apresentar um olhar um pouco diferente, vendo realmente o contexto local do santuário, o porquê do santuário naquele momento. Vamos contextualizar aqui um pouquinho e saber também as providências que Deus tomou e as lições que nós podemos tirar disso para a nossa vida. Então, veja só, Deus, ele se comunicava com os seus filhos, inicialmente, através de sonhos e de visões. Não era isso? Era. Principalmente depois do pecado, né? Perfeitamente. Deus usou os profetas, os seus mensageiros, para trazer ao povo de Deus os recados dele. Isso, e deixar registrado para nós que iríamos viver no futuro em relação a esses primórdios do tempo. Mas é bem interessante quando nós vemos nesse texto Deus se aproximando do seu povo, buscando estar ali mais perto, mais próximo. O capítulo 25 de Êxodo, o verso 8, que nos diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha só, pensando naquele povo, professor, durante tanto tempo na escravidão do Egito, 430 anos ali, esperando pela libertação, orando, clamando, e aparentemente Deus parecia estar tão distante, diante de tanto sofrimento, de tanta dor. Se bem que, através de Abraão, Deus já havia profetizado que eles iriam passar realmente esse tempo ali. Mas eu posso imaginar esse povo clamando, orando, chorando e se perguntando por que Deus não vinha para livrá-los.
Mas agora Deus chama Moisés para esse ministério e o convoca para tirar o povo do Egito. E agora chega para Moisés, depois que havia tirado, né? Ele chega para Moisés e diz: olha, agora vocês vão me fazer um santuário, vão fazer uma casa santa, um local onde eu possa estar. E eu habitarei no meio deles, no meio de vós, no meio do povo. Veja, Deus, o Rei do Universo, o Criador de todo o universo, dos céus e da terra, agora é dizendo que vai habitar no meio dos seus filhos. Isso é um privilégio imensurável, não é isso? Interessante, viu, Lindomar? E amados ouvintes, Deus, na sua misericórdia, resolveu participar das lutas e sofrimentos do seu povo. Quando um país quer marcar a sua presença em outro país, ele constrói ali uma embaixada. Aquela casa, que é a casa do embaixador, é considerado como território daquele país amigo. E Deus quis fazer isso. Olha, eu vou marcar minha presença. Nós, seres humanos, gostamos de ver alguma coisa, porque nós temos dificuldade de perceber, de sentir, experimentar o invisível. E Deus é espírito. Mas Deus quis marcar a presença e fez questão de dizer que, apesar de todas as nossas lutas, nossos problemas e preocupações, Ele está em nosso meio. O santuário ali no meio do povo, podemos dizer que era um pedacinho do céu na terra. Deus estabelece ali um pequeno território onde Ele estaria para conviver com os seus filhos, para acompanhar de perto. É um privilégio para o povo, mas isso também, todo privilégio gera responsabilidades, né? Com certeza. Deus estaria ali no meio do povo, mas isso significa que era a presença santa de Deus. Então, lógico que onde Deus está é terra santa. Isso me faz lembrar um pouco também aqui da pessoa de Moisés. Porque Moisés foi criado pela mãe biológica inicialmente, não é isso? Depois levado ao palácio de Faraó, mas ele obteve o conhecimento da palavra de Deus, o temor de Deus e também das profecias. E Moisés sabia que Deus queria livrar o seu povo. Aquele era o tempo, segundo as profecias. E agora Moisés, ele tenta, com sua astúcia, com sua inteligência, com a confiança na sua capacidade como um senhor da guerra preparado para ser o faraó do Egito, ele resolve que seria o libertador. Então veja, enquanto Moisés pensava que ele poderia ser o libertador, ele falhou. O que ele conseguiu ser foi um criminoso, um fugitivo, e agora iria viver longe daquela terra e sem poder fazer mais absolutamente nada. Ele falhou. No entanto, quando Moisés achava que não podia nada, que não era nada, quando ele reconhece de fato que ele não tinha nenhuma capacidade, e aí Deus chega e diz para ele: Moisés, agora é que você está pronto. Isso é assim, bem interessante. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, que temos capacidade, que somos inteligentes e que podemos fazer algo para Deus, na verdade, a nossa tendência de falhar é muito grande, porque nós estamos confiando em quem não é nada, nós mesmos. Quando agora nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele faz a diferença na nossa vida. E enquanto Moisés replicava e discutia com Deus, tentando agora
provar que ele era incapaz para aquela tarefa tão grande, tão importante, Deus põe alguma coisa muito simples nas mãos de Moisés. É isso, professor. O que foi que aconteceu? Deus olhou para Moisés, um homem já maduro, 80 anos de idade, depois de 40 anos no deserto, cuidando de cabras, de ovelhas, de plantações, era um pastor de pequenos rebanhos. Aprendeu ali, no meio do deserto, no meio daquelas pessoas humildes que habitavam em tendas, ele também sendo um deles, o ex-futuro faraó do Egito. Ele agora reconheceu a sua incompetência, a sua incapacidade de ser qualquer coisa senão nas mãos do Senhor. E que Deus olhou para Moisés e viu na mão de Moisés uma pequena vara, um cajado, cajado que servia para ele cuidar dos rebanhos, para ele se apoiar também como um homem já idoso, né? Então Deus olhou e disse: que tens nas tuas mãos? Para Deus, meus amados, não precisa de muita coisa, não precisa de muita coisa. Basta a nossa disposição, a nossa boa intenção, o nosso desejo de servi-lo. Qualquer coisa que esteja ali ao nosso alcance. Pode ser apenas uma folha de papel, uma caneta. Pode ser apenas uma bicicleta que possa levá-lo até a casa de alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Seja lá o que for. Os próprios dons e talentos que Deus nos concede, que nós às vezes nem sabemos o que fazer com isso, e de repente Deus pede: olha, coloca nas minhas mãos o teu cajado, não é isso? O teu dom. E Deus faz a diferença. Deus faz a diferença. Deus faz a diferença. Pensando aqui exatamente nessas circunstâncias, Deus querendo habitar no seu povo, usa Moisés. Moisés certamente não teve como fugir do chamado de Deus, e Deus, através de Moisés, livrou seu povo do Egito, convidando também o irmão de Moisés, Arão, mas estão no deserto. O que fazer no deserto? Como construir aquele santuário no deserto? Eu diria assim, que humanamente seria impossível fazer o que Deus queria que eles fizessem, por conta própria. No entanto, Deus já estava com tudo programado. Deus sempre tem o plano A, o plano B, e todos os planos estão nas mãos de Deus. E Êxodo, no capítulo 31, os versos de 1 a 6, nós vemos aqui algumas providências importantes que Deus tomou para a construção ali daquele santuário, e nós vamos nos ater um pouco dentro desse contexto e ver as providências tomadas por Deus através de pessoas, talvez pessoas humildes, simples, e que sempre estiveram ali sem que ninguém desse muito atenção para essas pessoas. No entanto, Deus coloca também um cajado nas mãos de cada uma delas. Temos que entender aqui o cajado de forma simbólica. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos e aquilo que, digamos, nós temos para colocar nas mãos de Deus. E assim Ele poder fazer toda a diferença. Então, professor Arnaldo, você está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 31, os versos de 1 a 6. Muito bem, vamos ver então o que nos diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício.
para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Muito bem. Veja só. Primeiramente, ele chamou aqui, ele cita por nome Bezalel. É isso? Ele chama por nome. Já de primeira mão, eu posso dizer aqui, Deus conhece cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa, a capacidade de cada um, as habilidades de cada um, porque foi Ele que concedeu a cada um. Aqui está escrito, e enchi do Espírito de Deus, e lá na frente, e dei habilidade a todos os homens. Exato. Olha só, diante de um povo imensurável, uma multidão tão grande, talvez fosse muito difícil para Moisés identificar exatamente as pessoas com determinadas habilidades para desenvolver todo aquele trabalho na construção do santuário. No entanto, Deus, ao chamar Moisés para realizar essa obra, ele já diz, olha, eu chamei Bezalel, dei a ele habilidades, eu o capacitei para realizar toda esta obra. Também chamei a Oliabe, e ele acrescenta, eu também chamei uma equipe, né? Todas as pessoas que suprirão todas as necessidades de trabalho, eu já tenho isso tudo prontinho aqui, eu preparei, eu qualifiquei um grupo de pessoas para estar de apoio com você na realização desta obra. Professor Arnaldo, amigo ouvinte, às vezes nós nos sentimos incapazes de realizar determinadas obras, mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele faz a diferença. Ele pega nossas habilidades e as nossas próprias incapacidades e Ele transforma em dons e talentos para a realização de grandes coisas, de grandes obras. Aos nossos amigos que conhecem a palavra de Deus, estou agora me dirigindo a você, amigo, que é adventista do sétimo dia, ou que seja batista, ou católico, ou da Assembleia, ou presbiteriano, ou das mais diversos grupos religiosos que também servem a Deus, que buscam no seu conhecimento, naquilo que entende da palavra de Deus, na sua simplicidade e na sua dedicação a Deus, busca servi-lo também. Mas quantas e quantas vezes tem se sentido incapaz de realizar uma obra para Deus? E às vezes até convidado para realizar alguma coisa e você de repente pensa, mas eu não sou capaz de realizar essa tarefa, esse trabalho, essa obra, de cantar, de pregar, de dar um estudo bíblico, de fazer uma atividade em que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Mas, se nós formos olhar um pouco mais atentamente, nós vamos perceber que Deus não chama pessoas grandes, capazes, inteligentes. Lógico, isso não vou dizer que ele não faça isso. O caso de Moisés. Moisés era um homem inteligente, um homem capaz dentro da sua capacidade para aquilo que estava sendo preparado. Mas para a obra que Deus queria que ele realizasse, a sua capacidade não era suficiente, porque era movida pelo orgulho, a prepotência, o achar que ele podia fazer. No entanto, Deus não queria aquele tipo de capacidade, aquele tipo de inteligência. Deus queria uma pessoa humilde, que fosse capaz de aceitar a instrução de Deus, de aceitar ser instrumento nas mãos de Deus, e não
querer que Deus fosse instrumento em suas mãos. O que acontece muitas vezes, professor. É por isso que, na grande maioria das ocasiões, Deus não chama pessoas que se sentem tão capazes. Porque, normalmente, essas pessoas querem fazer uso de Deus, ao invés de se permitir ser usado por Ele. Não é isso? Com certeza. Eu estava aqui observando aqui o nosso local de transmissão nesse momento do programa. Eu estava observando que na obra de Deus não existem estrelas. Não tem estrelismo na obra de Deus. Aqui observando aqui, nós só estamos tendo essa condição de transmitir porque alguém trabalhou aqui apertando um parafuso para colocar esses microfones no lugar. É uma coisa tão simples, mas precisamos desse trabalho. Alguém passou aqui, limpou esta sala, organizou, colocou nas paredes um material para proteger contra os sons externos. Então, cada coisinha pequena, quem diria que apenas uma pessoa com uma agulha e um pedaço de linha pudesse fazer uma grande obra para Deus. Mas veja o que diz aqui em Êxodo 28:3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Deus sempre diz, sou eu que dou. Eu enchi de sabedoria. Sou eu que dou a capacidade. Ele sempre está dizendo isso. Que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Ora, aquelas vestes sacerdotais tão impressionantes, tão belas, repletas de muitas artes. Foi uma pessoa que foi ali com uma agulhazinha, com a linha, e foi tecendo com cuidado, e saiu aquela obra para vestir o sacerdote. E que Deus está dizendo que foi Ele que habilitou aquela pessoa para fazer algo aparentemente simples, mas com uma importância tão grandiosa. Porque para Deus, tudo que nós fazemos, não importa o que, se pequeno ou grande, aos olhos humanos, tudo é importante. Você mencionou aqui a questão do nosso ambiente de transmissão. E se nós olharmos para tudo que está aqui, nós iremos perceber que aqui existem as mãos de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Né? Em cada Não clima. só daqui, mas de vários lugares, do Brasil até do mundo. Ninguém sabe de onde vieram as peças que fizeram esses microfones, né? Onde foram fabricadas. Mas que nesse momento está sendo usado para transmitir a palavra de Deus. Deus capacitou todas essas pessoas para desenvolver todo o trabalho, pequeno ou grande, minucioso, micro, mas que nesse momento a soma de tudo isso está permitindo a transmissão de sua palavra a milhares de pessoas. E nesse momento que nós estamos falando aqui, nós temos que ter essa grande convicção que nós somos nenhum tipo de estrela. Porque milhares de pessoas nesse momento estão envolvidas nessa transmissão. Percebeu isso? Inclusive quem está nesse momento escutando, porque tudo isso Deus preparou e preparou pessoas, essas milhares de pessoas que nós não conhecemos, mas que se envolveram direto ou indiretamente, até sem saber, mas para que nesse momento você, querido amigo, que está nos escutando nesse momento, pudesse receber essa mensagem, essa palavra. Deus preparou tudo para você. Então, no meio de tudo isso, quem é importante aqui não sou eu, nem o professor Arnaldo, e nem, de certa forma, todos que se envolveram, mas você que é o objetivo de Deus. Você que é aquela pessoa que Deus quer alcançar, quer que conheça, e que se permita também ser esse instrumento em suas mãos. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Eu quero pensar aqui também, professor Arnaldo, olhando aqui um pouquinho, o nosso tempo ainda permite alguns minutos para olharmos. No livro de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, os versos de 1 a 10, buscando agora um pouquinho da experiência de Davi, que também participou de um santuário. Agora não mais chamado de santuário, mas passou a ser chamado de templo e ficou conhecido como o Templo de Salomão.
Davi gostaria de ter construído esse templo. Ele sonhou com isso, ele planejou isso, ele chamou o profeta e perguntou ao profeta se era uma boa ideia, se ele deveria construir. O profeta não consultou, era algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão espetacular, que o profeta esqueceu de consultar a Deus. Ele achou, é claro que ele vai permitir, né? É claro, era algo assim tão óbvio, tão lógico, é claro que Deus vai permitir. Isso é muito bom, você tem a bênção. E alguma coisa aconteceu que realmente não deveria. O profeta saiu feliz da vida, porque Davi tinha posto no coração aquela ideia de construir um templo, uma casa para Deus, certo? Onde o nome de Deus seria honrado, assim como, pegando aí o próprio santuário, não é? E agora não, é muito simples, vamos construir algo maior, algo melhor para Deus. Davi sempre querendo o melhor para Deus. Mas aí o profeta volta feliz da vida e Deus fala para o profeta, não, isso não é exatamente isso daí, você falou demais, você falou por mim algo que não é o que eu quero, não é exatamente isso. Veja, nós temos que ter muito cuidado, professor Arnaldo, quando nós falamos as coisas tentando falar por Deus, né? Sem consultar a sua palavra, sem saber o que de fato está escrito, e às vezes nós vamos no eu acho, né? Quantas pessoas vivem no mundo do achismo? Não, está escrito desse jeito, mas eu acho que tem que ser daquele, né? A Bíblia diz que os mandamentos são esses, mas eu acho que são aqueles. E por aí, eu acho. Deus falou para o profeta e deu uma chamada de atenção nele. Ele disse, não, volta lá. Volta, fala com Davi e diz para ele que não, de jeito nenhum. Ele não é o homem que eu quero que construa esse templo. Ele foi um homem que participou de guerras, ele derramou muito sangue, e eu não quero que a minha casa, a minha presença, o meu nome esteja vinculado ao sangue, à violência. Isso são consequências, infelizmente, do pecado, e que havia necessidade realmente, e ele foi um instrumento para realizar uma grande obra, mas não é isto que representa o meu nome. Então, nós vamos mudar aqui as coisas, né? E vamos pensar aqui na construção do Templo de Salomão com base em Crônicas, no capítulo 22, os versos de 1 a 10, e extrair aí algumas lições dentro do contexto, até onde nós pudermos ir nesse tema, né? Hoje, entendemos um pouquinho aí. Tem algo muito importante que podemos aprender desse verso. Você está aí aberto, professor? Eu estou na verdade aqui em 2 Crônicas. Você está aí em primeira, né? 1 Crônicas, capítulo 22, eu encontrei uma coisa aqui tão interessante. Pois veja lá. Porque em 2 Crônicas, nós já estamos aqui com as pessoas já na construção, com a mão na massa. 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 12 em diante. 2 Crônicas. Porque, na verdade, Deus também, assim como Ele preparou para o santuário do deserto as pessoas para fazer a sua obra e deu habilidade para elas, aqui Deus também tinha pessoas preparadas para fazer essa obra. E tem uma coisa que eu, lendo o verso com cuidado, que eu achei interessantíssimo aqui. Apresente aí, professor. Estamos aqui juntos aprendendo da palavra de Deus. Aqui, depois a gente volta lá para o seu texto, lá de 1 Crônicas. Então, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 12, disse mais Irão. Irão era o governante, né, o rei de um país amigo, naquele momento. Aliado, né? Aliado, né, o rei de Tiro. E Salomão precisava muito dos recursos lá das florestas, né, das árvores de cedro e outros materiais que tinha lá na terra de Irão, né? E Irão diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois,
Aí Irão diz: envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abi. Não é o rei Irão, aqui é outra pessoa, também com o mesmo nome do rei, né? Irão Abi. Né? E em hebraico aqui, se você traduzir Abi, quer dizer meu pai. Irão é meu pai, né? Filho, verso 14. Filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Interessante que Deus escolheu esse rapaz aqui, Irão Abi, para fazer a sua obra. Para fazer aquela obra que Bezalel fez, Bezalel e a Oliabe, né? Uhum. Então ele escolheu esse rapaz aqui, que nem era um judeu puro. Às vezes a gente quer fazer as coisas com o nosso grupinho, né? Mas às vezes Deus não tem designado já uma Nós pessoa. fazemos determinadas escolhas Dentro dos nossos pequenez, nossos preconceitos, às vezes. Isso. Até, né? E Deus pegou um cara que era filho de uma mulher judia, mas o pai dele era um gentil, cujo pai foi homem de Tiro. Tiro a cidade lá do rei Irão. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obra de púrpura, pano azul, linho de... O cara era um especialista. Tinha sido talhado por Deus durante toda a sua vida para fazer a grande obra dele, que foi... Então você vê aí Deus reunindo na sua casa o gentil e o judeu, né? Com a pessoa certa para fazer aquele trabalho. Deus sempre providenciando as pessoas certas no momento certo para fazer a coisa certa. E nos ensinar a coisa certa. Porque isso é uma lição para nós, isso aqui é uma lição. Com certeza. Você vê nas entrelinhas, para nós é uma lição. Isso. Voltando aqui um pouquinho, eu volto aqui ao capítulo 21 do livro, o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, quando Davi resolve erigir um altar para louvar a Deus, para honrar o nome de Deus pelas suas providências, e ele vai à eira de Ornã, onde Deus havia indicado que ele deveria ir para levantar o altar de gratidão, de adoração a Deus. E o verso 23 e 24 tem algo que eu quero chamar a atenção. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 23 e 24, fala assim: Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Veja só, antes de ler o restante, Davi vem com a sua comitiva para a eira de Ornã. Ali naquele local deveria ser erigido o altar e colocado ali a oferta, né? O boi, o touro, o bezerro, certo? Logicamente a madeira precisava para poder queimar a oferta. E quando Ornã ele vê Davi se aproximando, era o rei com a sua comitiva, ele: o que será que o rei quer aqui comigo? E ele então vai e se ajoelha diante da presença do rei e se curva, né, um costume da época, e faz a sua pergunta. Davi então conta a sua história. Não, eu vim aqui porque o Senhor me mandou aqui, eu quero construir aqui um altar e oferecer uma oferta de gratidão, de adoração a Deus. Então, o que faz Ornã? Ele já se sente ali motivado a oferecer alguma coisa, mas a sua oferta ali não foi para Deus. Ele ofereceu para o rei. Ele queria mostrar a sua gratidão, mostrar também ali a sua humildade, a sua dependência, e apresentou a sua oferta para o rei. Não, rei, o senhor quer fazer aqui a sua oferta para Deus, daqui eu te dou tudo. Mas vamos ver o que ele queria agradar o homem. Queria agradar o homem. Ao homem, e Davi não queria agradar ao homem. Davi queria agradar
a Deus. O verso 24, Davi diz o seguinte: tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Percebe? É por isso que chama-se sacrifício. Sacrifício. Aquilo que não custa nada para nós não é sacrifício. Como que Davi iria apresentar uma oferta a Deus de algo que não era seu, que não lhe custou nada, sangue, suor? Era algo que ele estava tirando de alguém para dar para Deus. Não fazia sentido, e na cabeça de Davi aquilo não fazia sentido. E é uma lição grandiosa, maravilhosa para nós. Sim, Deus prepara pessoas, Deus qualifica pessoas, mas Ele também quer a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa dedicação, porque é a nós que Ele quer, não é isso? Individualmente, Deus quer ter um compromisso comigo e Ele quer que eu tenha um compromisso com Ele. Nós vemos aqui na pessoa de Davi, alguém que dedicou a sua vida, dedicou tudo para Deus. Cometeu erros, cometeu falhas, causou problemas imensuráveis na vida de muitas pessoas, até mesmo morte. Mas Davi foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando errava, ele reconhecia o seu erro e buscava o perdão de Deus. Ele se humilhava na presença de Deus. E nessas circunstâncias aqui, Davi nos apresenta uma lição imensurável de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. E que essas lições que nós aprendemos hoje possam ficar gravadas no meu e no teu coração. O nosso muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou. Esperamos que nos nossos próximos programas, Novo Tempo, você esteja conosco ligado e juntos adorando também a Deus. O nosso obrigado ao professor Arnaldo, que mais uma vez se une a nós, está sempre aqui conosco. Esperamos que também essas férias agora tenham acabado, né? E tenhamos mais oportunidades para estarmos juntos, estudando, aprendendo, conhecendo e levando esse conhecimento aos nossos amigos, a você que nos acompanha. Então, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.